muitas pessoas han usado o dedo indevidamente. Não são poucas as pessoas que usam o dedo para acusar, para herir, para criticar e hasta para condenar a um familiar, a um ser querido. E Jesus nos ensina que nós podemos e devemos usar nosso dedo, pero não para herir, não para acusar, não para condenar. Nós devemos usar nosso dedo, para 3 coisas. Vocês querem saber como devemos usar nosso dedo devidamente para com nossa pareja, para com nossos filhos, padres, irmãos? Querem ou não querem? Dice aí o texto sagrado no Evangelho de São Juan, capítulo 8, versículo 3: Os escribas e os fariseus trajeron a uma mulher surpreendida em adultério, poniéndola em medio, lhe dijeron: Maestro, esta mulher ha sido surpreendida en el acto mismo del adultério. E em la lei Moisés nos ordena apedrear a esta classe de mulheres. Tu, pois, que dices? Decían esto probándole para ponerle ou para tener de que acusarle. Pero Jesús se inclinou e com el dedo escrevia em la tierra. É muito fácil para nós seres humanos e como pareja, por favor, escutem, não hable, só escute. Usar o dedo para acusar os errores de alguém, como também condenar e hasta agravar a herida desta pessoa com nossas críticas ou comentários indevidos. Pero não foi isso que Jesus hizo. Ele, sendo perfeito, sendo Deus, Senhor e justo, Ele não hizo isso, senão que Ele se inclinou em terra e começou a escrever com o dedo em terra a palavra de Deus. Ele se inclinou delante de aquela mulher pecadora, adúltera, e delante de aqueles homens religiosos, desequilibrados, e com muita raiva e ódio e bronca de aquela mulher, ela queria matar, agir no acto, porque ela foi surpreendida, está escrito aí, em adultério. Quando um familiar é surpreendido em um erro, em uma ação indevida, ou priorizando algo, alguém, e isso nos lastima, nos irrita, a primeira reação nossa não é inclinar-se para ser humilde e mirar para nós outros, ou esperar apaciguar a situação, porque com a sangue caliente, com a cabeça caliente, irritado, é muito fácil falar coisas indevidas, e acusar, e condenar, e hasta justificar que a outra pessoa é débil, ou que foi infiel, ou que fachou, ou que isto é outro. Pero Jesus hizo justamente o contrário. O que nós outros seres humanos estamos acostumados a ser, Jesus não lo hizo, pero nos ensinou a como superar este momento, haciendo o quê? Inclinando-se. Não é que você se vá arrodillar delante de los errores de seu familiar, de sua pareja. Pelo que estou tentando dizer é, em uns momentos difíceis, em que você é surpreendido por uma decepção, e nos momentos difíceis em que nós outros somos surpreendidos por um problema em família, a melhor coisa que devemos fazer, a primeira coisa que devemos fazer é inclinar-nos. Amém? Parar de mirar ao outro e mirar para nós outros mesmos e reflexionar sobre nossa imperfeição e esperar que aquele momento de raiva, aquele momento de ira passe e você pode então ajudá-lo a pensar, a reflexionar sobre seu próprio erro. Quando a pessoa ela pensa, ela já não atua mais com impulsividade. Quando ela pensa, ela mira a situação. E é isso que muitas vezes deixamos passar, e todos nós outros aqui temos uma consciência de lo que é correto e que é malo. E podemos actuar mal com a mala atitude de alguém, ou não,
Pero isso depende de uno dominar a lo que pensa, a lo que siente, e em vez de actuar de sua maneira, de convencer, de dizer coisas, esperar que Deus, porque assim como nós tivemos que muitas vezes tivemos dificuldade de compreender nossos erros, e quando nós pensamos, racionamos, então já podemos actuar diferente a lo que passou. E ajudar a pessoa que se equivocou, haciendo que? Escrevendo na terra. Em outras palavras, quando escrevemos na terra, a lluvia, o vento, o tempo borra, sim ou não? Em outras palavras, aprendam a borrar lo que é negativo, lo que é mal, lo que lastima al próximo. Mire o lado bueno, não use o negativo desta pessoa, ser um familiar, um conhecido, para sentir-se melhor, superior, porque você não cometeu o mesmo erro que ela. Você não cometeu o mesmo erro que ela ou que ele, mas você comete errores tanto quanto ele, porque em nós não há perfeição. Nós devemos aprender a escrever em la terra coisas negativas e não em pedras, e muito menos em la tabla de nosso coração. Amém? Jesus usou o dedo para escrever na terra a palavra de Deus. Sabe qual foi a palavra que Jesus escreveu na terra? Vocês querem saber o que Jesus escreveu allí delante de seus acusadores e da mulher adúltera? Ele escreveu o que ele havia dito e ensinado uma e outra vez: amarás ao Senhor teu Deus de todo tu coração, com toda tu força e de toda tu mente, e amarás ao próximo, a tu próximo como a si mesmo. Pero eles não poniam atenção à palavra de Deus, assim que eles se olvidavam facilmente da palavra de Deus. Quando você e eu não temos a cabeça na palavra de Deus, facilmente nos olvidamos, porque a rabia, a indignação, sabe, aquele sentimento de vingança, de frustração nos irrita, e todos estes sentimentos que aqueles religiosos estavam llenos, los cegou e ha cegado a muitas pessoas, Viviane. O sentimento de vingar-se, o sentimento de fazer justiça com as próprias manos, o sentimento de autossuficiência, de superioridade, de religiosidade, o fanatismo, a hipocrisia, ha cegado a muitos. Pero Jesus ensinou nesta atitude que não devemos ser assim, não temos por que actuar assim. Podemos actuar de uma maneira distinta, não acusando, pero inclinando-nos, escrevendo na terra e não na pedra, como também dando a outra pessoa a oportunidade de se redimir e ser perdonada. A verdade é que nós temos que aprender com a situação, com a dificuldade, a amar. Amar não é sentimento de comiseração, ou tampouco amar é um sentimento de ódio. Amar é você esperar que a pessoa reaccione, tenta entender que como você foi falha, ela também falha, e que só Deus pode convencer a uno. E muitas vezes nós que queremos fazer justiça com nossa própria maneira de ser ou falar, nós perdemos, porque aí não está involucrado, não está aí usando uma fé racional, que depende de Deus, de convencer a uno. O Senhor Jesus deixou claro, quando dijo então para eles, insistindo, acompanhe a leitura por favor, versículo 7, disse assim: pero como insistiam em perguntar-lhe, Jesus se endereçou e lhes dijo, leia em voz alta por favor: el que de vosotros estem sem pecado, sea el primeiro em tirar-lhe uma pedra. E inclinando-se de novo, escrevia na terra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno por uno, começando por los de maior idade, que eram os mais pecadores.
E deixaram solo a Jesus e a mulher que estava em meio. Endereçando-se, Jesus lhe dijo: leia em voz alta, por favor. Mulher, onde estão eles? Ninguno te ha condenado? Jesus lhe perguntou. E qual foi a resposta de ella, Viviane? E ella respondeu: ninguno, Senhor. Então Jesus lhe dijo: leia, por favor. Eu tampouco te condeno. Mire a sua pareja, por favor. Eu tampouco te condeno. Mire a seu filho. Mire aí a sua hija. Mire a seu tio, a sua prima. Mire a seu abuelo, a seu invitado, a seu amigo. Mire esta pessoa que está ao seu lado, seja quem seja. Diga: eu tampouco te condeno. Vete. Desde a hora, não peques mais. Aprenda com seu erro. Aprenda a não mais a lastimar-se a si mesmo e a los demás. Como? Perdone-se a si mesmo e perdone a seus ofensores. Perdone a quem os te ofendeu e perdone-se a si mesmo por haver defraudado, frustrado ou decepcionado a alguém, como uma família ou um familiar, um amigo, um conhecido. Amém? Eu lhes hablé lo que Jesus nos ensinou: usar o dedo não para acusar, não para condenar, não para herir, não para agravar aún mais a situação e sentir-se assim melhor com o defeito e o erro de los demás. Não, Jesus, quando usou seu dedo, ele usou seu dedo para echar fora demônios, como está escrito: eu echo fora demônios por el dedo de Deus. Usemos nossa autoridade para dizer para el mal que está intentando separar usted de sua pareja, usted de seus filhos, usted de seus hermanos, usted de sua família. Use seu dedo para repreender esse espírito maligno de maldição hereditária, separação, desconfiança, mentiras, enganos, e dizer: vete de minha vida, vete de meu matrimônio, vete de minha casa, vete de minha família, porque eu e minha família, como hemos dicho, serviremos ao Senhor. Amém.